Olá, meus irmãos. Estamos aqui começando a semana com mais um momento de reflexão. Eu incentivo a sempre tirar um tempinho e nos acompanhar de segunda a sexta com o nosso momento de reflexão. Tem sido uma fonte de inspirações e de bênçãos para muitos. Por isso, compartilhe. Abençoe vidas aqui. Sempre temos uma palavra de conscientização, de incentivo, de esclarecimento, de orientação. Isto faz bem. Hoje nós vamos pensar sobre este assunto. Você receberá exatamente aquilo em que crê. Você receberá exatamente aquilo em que crê. Vamos fazer uma leitura bíblica. Marcos, capítulo 9, do versículo 19 até o versículo 23. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto acontece com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. Vamos nos sintonizar um pouquinho aqui com o pano de fundo deste texto, com o seu contexto. Se nós formos para o começo desse capítulo 9, nós vamos ver que Jesus estava lá no monte com Pedro, Tiago e João, monte da transfiguração. Os outros discípulos ficaram lá embaixo. Quando Jesus desce do monte, ele vê ali um tumulto. Pessoal cercando, e Jesus procurou observar que movimento era aquele. Aí o discípulo disseram que o pai deste menino trouxe o menino aqui para que o libertássemos e nós não conseguimos. Logo os discípulos estavam frustrados. E Jesus disse assim: ó geração incrédula, até quando eu terei que vos suportar? Portanto, a incredulidade é um peso para o Senhor. A incredulidade é uma afronta para Deus. Ele diz: até quando eu terei que suportar a vossa incredulidade? Aí perguntou para o pai do menino: desde quando isto acontece com ele? E o pai disse: desde a infância, já era um adolescente. E às vezes esses espíritos malignos jogam o meu filho no chão, na água, no fogo. O menino devia estar cheio de hematomas. Aí o pai diz algo para Jesus: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Este pai está dizendo assim: olha, eu, minha esposa, nossa família, não aguentamos mais sofrer com o problema dele. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajude-nos. Aí Jesus responde a ele assim: se eu posso, tudo é possível que crê. Jesus está devolvendo ao pai do menino a questão. Ele disse: se eu posso, eu posso. Parafraseando, eu te garanto que eu posso. Eu tenho poder. Tudo depende se tu creres. Então, uma parte está resolvida. O Senhor pode. Agora, se você crê que Ele pode, se você crê que Ele faz, se você crê que Ele é capaz, é outra situação, é a sua parte. Se eu posso, tudo é possível ao que crê. Então, o Senhor está dizendo assim: você vai receber exatamente aquilo em que você crê. Deixa eu voltar só um pouquinho, porque depois os discípulos perguntaram, frustrados, para Jesus: por que nós não conseguimos
expulsar o demônio deste menino. Jesus fez uma revelação e a outra está no contexto. Ele diz, porque estas castas de demônios só saem com jejum e oração. Pronto. Mas há uma outra razão, entre linhas. É que no caminho, quando Jesus vinha andando com todos eles, e disse para uns, fiquem aqui, subiu o monte, com Pedro, Tiago e João, no caminho, eles vinham discutindo, quem é o maior entre nós? Os discípulos. Quem é o maior entre nós? E Jesus ficou calado, ele ouviu aquilo. Quem é o maior entre nós? Eu deduzo pelo texto que o diabo disse assim, hoje eu mostro para vocês quem é o maior, seus bobos, seus vaidosos. E na hora de expulsar demônio, nenhum deu conta. Então, essa história de quem é o maior, quem é o melhor, isso é perigoso. Ok, voltemos para cá. Jesus disse, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Esta palavra possível, no original grego do Novo Testamento, ela chama-se dunata, que significa capacidade, poder, alguém apto, alguém capaz, alguém competente. Jesus está dizendo assim, se eu posso, se a tua fé é competente, se a tua fé é o suficiente, se a tua fé é apta para isto, é possível para você. É isto que Jesus está ensinando. Outro segredo nesta palavra, tudo é possível ao que crê. Este crer aqui, ele está no presente. Jesus não está dizendo assim, tudo é possível ao que creu. Creu uma vez, creu lá um tempo atrás, acreditou. Não, não é isso. Ele está dizendo, tudo é possível para aqueles que continuamente crê, que sempre crê, que não para de crer, que continua crescendo. Isso é importante, porque tem irmãos que lá atrás ele teve uma experiência com Deus, um momento de dificuldades, e ele creu e viu a resposta de Deus, a solução de Deus. Mas de lá para cá, ele não exercitou mais a fé, ele não colocou mais a fé em ação. Aí hoje, eu mesmo que creu, ele está dizendo assim, será? O mesmo que creu está dizendo assim, que Deus pode, isso eu não duvido. Que Deus pode, eu já sei. Ele está dizendo assim, eu é que não sei se eu creio o suficiente. Então, tudo é possível que crê aqui, não é o creu uma vez, creu lá distante. É para aqueles que continuam crendo. Então, querido irmão, para nós concluirmos nossa reflexão, a fé, ela é esta faísca que aciona o milagre. Eu não entendo de carro, mecânica de carro, mas um dos irmãos aqui da nossa igreja, que é muito bom nesta área, tem uma boa mecânica, uma vez eu perguntei para ele como é o funcionamento, principalmente desses carros hoje sofisticados. Ele disse que tem muita coisa sofisticada, agora a base lá é a mesma. Tá? Quando você dá a partida, há uma faísca na linguagem que aciona o combustível alimenta o motor e daí vai. Então depende desta faísca. A fé é a faísca que aciona o seu milagre. Então, querido, é preciso crer. Hoje você vai orar e vai dizer, Senhor, me ajude a crer. Você vai dizer, Espírito Santo, me ajude a crer na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você vai dizer, Espírito Santo, me ajude a amadurecer na fé. Me ajude a colocar minha fé em desafios, em ação, para que eu receba a minha bênção. De repente você tem um sonho específico, você tem uma necessidade na família, você vive aí, desculpe, não estou querendo lhe machucar, doente e adoecendo, e você diz, eu creio,
E pelo tom que você fala que crê, você está precisando colocar a sua fé em ação. Então, guarde esta palavra. Você receberá exatamente aquilo em que você crê. Fique com esta voz do Espírito de Deus dizendo: disse Jesus, se eu posso, tudo é possível ao que crê. É nisto que eu quero que você pense hoje.